Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos nesse tempo da Quaresma, que é um tempo favorável para uma reflexão profunda de como nós estamos vivendo, como nós estamos caminhando, se com fé em Deus ou com fé confiando em nós mesmos, nas coisas desse mundo, confiando mais nas pessoas do que em Deus. E a liturgia dessa quinta-feira, da segunda semana da Quaresma, ela precisa despertar-nos, porque é uma liturgia que está falando da realidade do inferno. Está mostrando que aquele rico Epulão, que tinha colocado a confiança dele nos bens materiais, nas festas, nas roupas luxuosas, na comida que ele comia sofisticada, ele tinha colocado a confiança naquilo, no material. Enquanto Lázaro, aquele pobre que ficava à porta do rico, e aí a gente precisa entender que muitas vezes os nossos olhos se fecham ao próximo quando nós estamos tomados por esses prazeres carnais. O próprio Jesus, lá em Lucas 21, 34, vai dizer assim: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Nessa parábola que Jesus está contando, o dia caiu de repente sobre aquele rico, que tinha se embriagado, que tinha vivido na comilança, que tinha colocado mais as preocupações dele nas coisas dessa vida e se sentia profundamente seguro com o que ele tinha, com o que ele possuía. E ele não confiou em Deus como ele deveria. Essa parábola, ela precisa nos despertar hoje. Essa parábola precisa provocar o nosso coração a dar um passo concreto de conversão, porque ela está mostrando exatamente esse drama do que a confiança tirada de Deus e colocada nos homens. E aqui a gente precisa entender, o profeta vai dizer, maldito. Olha, é uma palavra bíblica que traz uma sentença de maldição. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana. Aqui que está o detalhe: faz consistir a sua força na carne humana, nos prazeres carnais, na vida carnal, naquilo que pode tirar de nós o céu. Vou pegar alguns textos para você ver que a própria palavra nos faz um alerta. Veja só, carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 18. Se porém sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne. Olha só: maldito o homem que confia no homem e que faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Faz consistir sua força na carne humana. E aqui São Paulo aos Gálatas vai dizer quais são as obras da carne. E São Paulo vai dizer, elas são bem conhecidas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Olha o que o apóstolo vai dizer: eu vos previno, como já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Olha a seriedade, meus irmãos e minhas irmãs, que nesse tempo da Quaresma a igreja nos chama a ter para conosco mesmos. Depois eu vou lá no Apocalipse, no fim. Veja só, versículo 8, no capítulo 21. Vai falar dos céus novos e da terra nova. Aí Jesus está aqui revelando a João toda essa
verdade, e aí ele vai dizer, versículo 6, está feito. Vamos lembrar do que Jesus disse na cruz? Está consumado, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água vivificante. Essas coisas serão a herança do vencedor. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Agora ele vai dizer, quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Olha aqui o capítulo 22 do Apocalipse. Jesus disse, não deixe sob sigilo estas palavras da profecia deste livro, pois o tempo marcado está próximo. O malfeitor continue fazendo mal, o sujo continue a sujar-se, e que o justo continue praticando a justiça, o santo santifique-se ainda mais. Eis que vem em breve, trazendo comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Diga comigo, Senhor, revela-me quais têm sido as minhas obras. Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. E aí continua, versículo 13 do capítulo 22 do Apocalipse. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Felizes os que lavam suas vestes, pois assim poderão dispor da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, não é os cachorrinhos, é quem vive uma vida animalesca, os cães, os feiticeiros, os libertinos, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a mentira e a praticam, ficarão de fora. Meus irmãos, o tempo da quaresma, minhas irmãs, é um tempo de conversão. É um tempo de nós avaliarmos a nossa vida diante dessa verdade. Hoje Jesus está mostrando que existe o inferno e que aquele rico Epulão foi para o inferno, enquanto aquele pobre Lázaro, que não tinha o que comer e as suas feridas eram lambidas pelos cachorros, foi para o céu. Veja só. E o que essa parábola ela vai dissipar? Dois erros. Primeiro, o daqueles que negaram a sobrevivência da alma após a morte. Após a morte existe juízo, após a morte existe julgamento, após a morte existe a retribuição das obras que nós praticamos. Depois, essa parábola, ela dissipa um outro erro. Os que interpretam a prosperidade material nessa vida como uma recompensa. Você já teve, disse Abraão para aquele rico, você já teve a sua recompensa na terra. Não era isso que você estava buscando? Não era o material, não era a riqueza, não era o poder, não eram as festas, não era a bebedeira, não era a cumilança, não era o acumular bens aqui que você estava buscando. Você já teve a recompensa. E aí, essa parábola, ela vai dissipar esse erro. Porque as pessoas às vezes olham, não é verdade que às vezes a gente olha, nossa, eu luto tanto, e aquela pessoa que está no pecado, que está fazendo tudo errado, está prosperando, está com muito poder, com muito dinheiro, e eu passando dificuldade? Já pensou assim? Mas porque aquela pessoa só está buscando aquilo, e a recompensa dela já foi dada aqui. Mas a recompensa daqueles que buscam uma justiça, e mesmo assim sofrem nessa terra, está reservada para o céu. Meu irmão, a sua recompensa está reservada para o céu. A porta do céu se abrirá para aqueles que escolheram a justiça, aqueles que escolheram viver e lutar pela santidade, pela vida que vale a pena.
Um dia, São Francisco de Assis reuniu todos os seus freis, eram 5.000. Num dia de Pentecostes, na frente da igreja de Santa Maria dos Anjos, lá em Assis, foi a reunião das esteiras, porque eles ficaram dormindo nas esteiras, e São Francisco de Assis fez uma declaração: a recompensa dos males que nós passamos nessa terra, os sofrimentos, não se comparam àquilo que um dia nós receberemos no céu. É muito curto o tempo do sofrimento para a eternidade da glória e da felicidade na presença de Deus. Por isso, confiar em Deus, por isso colocar o nosso coração no Senhor, por isso entender. Eu cheguei dos Estados Unidos ontem, eu estava numa missão, peguei menos 8 graus lá. Aí eu estava passando, na hora, estava até nevando, eu vi as árvores tudo sequinha, não tinha uma folha, parecia que estavam mortas. E na hora eu falei assim, às vezes nós estamos daquele jeito ali, na hora do sofrimento, da prova, da tribulação. As pessoas olham para nós e falam assim: nossa, parece que até morreu, mas existe vida ali dentro. Daqui a pouco vai entrar um outro momento que a natureza vai mostrar que ela está viva. O importante é nós confiarmos no Senhor, o importante é nós permanecermos no Senhor. Nós precisamos crescer na fé, no amor, na adoração a Deus, para que seja removido de nós as ilusões da riqueza, as ilusões sobre os prazeres desse mundo, as ilusões em relação aos nossos semelhantes, porque a promessa do Senhor é essa: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade, por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Diga para mim, Padre Roger, esse é o desejo de Deus para mim. Bata no peito e fala: esse é o desejo de Deus para mim. Que eu confie em Deus, que eu espere em Deus, que eu permaneça em Deus, e eu jamais serei enganado pelas distrações do coração, das emoções, desse mundo. Eu ficarei firmado no Senhor, e no dia final a porta será aberta para mim, e eu experimentarei a alegria da vitória, e eu ouvirei da boca do Senhor: porque confiastes em mim, toma posse da sua morada eterna, onde você será feliz para sempre. Amém? Amém? O Senhor dirá para você, pode aplaudir, o Senhor dirá para você: porque confiastes em mim, e não em ti mesmo, e não no mundo, e não naquilo que é material, a porta está aberta. Pode entrar e pode ser feliz para sempre. Então deixa eu dizer para você, como o apóstolo Paulo disse a todos nós: os sofrimentos do presente tempo não se comparam à glória que há de ser revelada em nós. Deixa eu dizer para você, se você sofre injustiça, a última palavra diante de qualquer injustiça não é dos homens, é de Jesus Cristo. E ela virá sobre os ricos e os pobres, os poderosos e os que não têm poder. Amém? Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Então fala para Jesus aí qual é a sua escolha. Reage agora àquilo que foi pregado. Vai reagindo, fecha os seus olhos e fala para Jesus: eu escolho confiar no Senhor, eu escolho depositar minha esperança em Ti, eu escolho colocar todo o meu ser na Sua presença. O Senhor é a minha escolha, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a bênção da minha vida, o Senhor é a minha vitória. E eu sei que confiando em Ti, eu jamais serei confundido, e eu jamais permitirei que o meu coração
confunda as coisas. Ao olhar para o outro que está prosperando e olhar para mim que vivo dificuldades, eu não me deixarei enganar. A minha recompensa está preparada, e a recompensa que o Senhor preparou para mim é o céu. Muito obrigado, agradeça a Ele por isso, diga obrigado, o Senhor preparou para mim o céu, e eu vou confiar, eu vou esperar, e eu serei abençoado, eu serei bem-aventurado, eu serei bendito todos os dias da minha vida, até a porta se abrir para eu entrar no lugar que me é de direito, o céu. Amém. Pode aplaudir o seu céu que está reservado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.